Ô, Dávila, uma pergunta para você que é cientista político, né? Estamos em fevereiro, no carnaval. Qual é a repercussão disso na eleição de outubro? Ou se outros acontecimentos vão acabar suplantando o que nós vimos nesse carnaval e, eventualmente, absolutamente nada deve acontecer ou tem interferência na eleição? A sua visão em relação a isso? Tiago, eu entendo que ainda estamos muito longe da eleição e outras coisas serão questionadas ao longo da campanha que, no fundo, afetam a vida diária do brasileiro. A questão da taxa de juro mais alta do mundo, que faz com que o brasileiro hoje pague o crediário mais caro do mundo e jogou mais de 75 milhões de brasileiros na inadimplência. Essa taxa de juro também provocou recorde no número de empresas que pediram concordata e também inadimplentes. 8 milhões de empresas brasileiras estão inadimplentes. Outra coisa que afeta a vida do brasileiro e certamente vai repercutir nas urnas é a questão da segurança pública. Este é um governo que não fez absolutamente nada para combater o crime organizado. Crime organizado este que cada vez mais atua não só em atividades ilícitas, mas em atividades lícitas, como o mercado de combustível, o mercado imobiliário, cada vez aterrorizando mais a população. Portanto, essas coisas que afetam diretamente a vida do povo, que é a questão da segurança pública e do bolso, ou seja, o número recorde de inadimplentes, isto sim me parece que afetará bastante a escolha do eleitor, que já mostra enorme insatisfação com o governo que prometeu picanha e cerveja e entregou a taxa de juro mais alta do mundo e entregou uma enorme insegurança pública que tira o sono do brasileiro. Ô Kobayashi, aproveitando, claro, o seu conhecimento jurídico também, desde ontem a gente vem analisando e declarações, os juristas estão muito divididos com o que pode acontecer. E eu te pergunto, em relação ao TSE, o TSE precisa ser provocado pelos partidos ou o tribunal pode tomar algum tipo de decisão independentemente disso? Como que funciona? Como é que é o trâmite a partir de agora? Claro, os partidos de oposição que devem insistir em relação a isso. Há necessidade, sim, de provocação, Tiago. E essa provocação, pelo que tem notícias aqui, se não ocorreu, está em vias de ocorrer, porque já há manifestação de diversos opositores do presidente Lula, justificando, claro, a provocação pelo que se viu no desfile, né? E, então, há, sim, a necessidade de provocação, e neste caso em específico, como o presidente Lula é pré-candidato à presidência da República, ele é a única pessoa que tem foro originário no TSE, não passa por nenhum tribunal regional eleitoral, por nenhum juízo de primeira instância na justiça eleitoral, né? Se a gente pode dizer assim. Então, ele vai ter o seu caso já julgado diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, assim como foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Os seus casos eleitorais, inclusive aquele que o deu a inelegibilidade. Então, havendo essa provocação, haverá a participação do Ministério Público Eleitoral também dando o seu parecer e a intimação para que o requerido, no caso o presidente da República, preste os seus esclarecimentos, ofereça a sua defesa. Mas isso ainda vai demandar algum tempo pela frente. E a gente vai cair numa zona cinzenta se isso vai ser, de fato, o caso de inelegibilidade por abuso do poder político, porque nós estamos falando de uso da máquina pública para essas manifestações, e não importa se o mesmo valor dessa escola de samba é aquele mesmo das outras escolas de samba. Não importa se o valor deste ano para essa escola de samba é o mesmo do ano passado, como tem tentado justificar o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que é correligionário do presidente da República. Importa que, se a máquina pública, através de dinheiro do pagador de imposto, está financiando um evento que está exaltando a figura de um candidato visando benefícios eleitorais, aí abuso do poder político. Ainda, a gente tem a possibilidade também de cair no meio termo, que seria a aplicação de multas, como o caso de ser reconhecida a campanha antecipada. Isso aconteceu recentemente, quando o presidente Lula pediu para o seu público votar no Guilherme Boulos nas eleições municipais de 2024.
em um evento também público, Dia do Trabalhador em São Paulo, ele pedindo votos antecipadamente para o Guilherme Boulos. Na ocasião, foi entendida a campanha antecipada e uma multa de R$ 20 mil, que para partido político, para quem tem fundo eleitoral, fundo partidário, é a mesma coisa que nada, dinheiro de pinga. Então, a gente pode ter na Justiça Eleitoral, desde a improcedência completa, se entenderem que não há a campanha antecipada ou abuso do poder político, como podemos ter uma mera multa, como também podemos ter, em último caso, do meu ponto de vista, configurada a campanha antecipada e o abuso do poder político, a declaração de inelegibilidade. Queria perguntar para o Luiz Felipe Dávila sobre esse pronunciamento do senador Flávio Bolsonaro, que é o principal oponente hoje do presidente Lula, apontado pelas pesquisas, e ele, na fala dele, ele diz o seguinte: você que é de direita, você que é de esquerda, mas você que não é de nenhum dos lados. Ele tenta jogar para esse público que, claro, tem meses ainda, não é, Dávila, mas que estaria em dúvida em quem votar? Com certeza. E fez muito bem. Aliás, ele apela para as duas coisas. Primeiro, para a questão da religião, esse deboche que foi feito em relação às pessoas que acreditam em Deus. Um absurdo total, né? E segundo, com o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, financiando um evento que enaltece a trajetória, a história, o PT e o partido do presidente. Então é óbvio que isso toca nesses dois pontos muito importantes. Primeiro é a má utilização do nosso dinheiro público. O brasileiro trabalha hoje 5 meses por ano, de janeiro a maio, para pagar imposto para o governo. E aí, quando você tem um desastre na saúde pública, na educação pública, na segurança pública, você vê recursos públicos financiando um ato político no carnaval carioca. É realmente algo que deixa o pagador de imposto, esse que acorda todo dia e trabalha duro, muito chateado. E segundo, a religião, uma coisa que hoje o brasileiro é um povo religioso, o brasileiro acredita em Deus, o brasileiro valoriza a religião e vê a sua religião ser tratada como um produto enlatado. E é esse o mesmo presidente que há algumas semanas atrás estava ali dizendo que os evangélicos tinham que votar nele porque, segundo o presidente, 90% deles recebem auxílio do governo. O que é um absurdo total. Ou seja, é uma pessoa que não entende nada nem de fé, nem de independência de escolha do brasileiro.